Bom dia a todos. Também não sou muito bom em nominato, então vou seguir aí o meu amigo Isaac. Vou tentar ir direto para a apresentação. Agradeço a todos os dirigentes, todos os membros do governo que estão aqui. A ideia aqui é contar um pouquinho a história de como o Banco Central viu essa crise, por que nós reagimos na forma como reagimos, o que a gente entende, né, que é importante olhar daqui para frente, quais são os desafios. Espera aí, me falaram que... ok. Bom, eu não consigo enxergar muito essa tela aqui, então eu vou ficar meio de lado. Mas acho que o princípio da história, que é super importante, é o seguinte: o que a gente viu, né, desde o começo da pandemia? Eu acho que a gente teve aí uma fase onde os bancos centrais, de uma forma geral, foram muito criticados, né? Eu acho que a gente não tem histórico disso faz muito tempo, né? E por que os bancos centrais foram muito criticados, globalmente falando? Por que houve uma quantidade de erros tão grande em relação à previsão de inflação, previsão de quais seriam os efeitos da pandemia, as medidas, em certa, vamos dizer assim, demoraram um pouco a surgir? Então, a gente vai contar um pouco essa história. Eu acho que eu começaria dizendo que os economistas gostam muito de falar de demanda e oferta, eu vou começar falando um pouco disso, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, né, é que, quando a pandemia veio, os bancos centrais não tinham muita percepção do que seria, né? Então, a gente costuma dizer que a gente se preparou para uma depressão e veio uma recessão. E, em parte, também, porque foi o maior movimento organizado de política monetária e fiscal da história do planeta, né? Nós estamos falando, por exemplo, na parte fiscal, foram injetados 9 trilhões em uma economia global de 80 trilhões, se a gente olha o ano anterior, né? Então, teve bastante repercussão isso, né? Então, acho que teve, primeiro, né, uma dificuldade de entender o que seria o impacto disso, né? Você teve um impacto na demanda que foi muito maior do que o esperado, né? O impacto na demanda, principalmente na demanda de bens, esse impacto na demanda de bens gerou também uma demanda por energia que não foi percebida a tempo. Lembrando que produzir bens consome muito mais energia do que produzir serviços. Então, se a gente tem um deslocamento na demanda de bens, você também tem um deslocamento na demanda de energia. A energia estava passando por uma fase onde a gente estava fazendo uma transição para a energia sustentável, teve um desinvestimento em energia fóssil bastante grande, né, e um investimento em energia sustentável bastante grande. Esse investimento em energia sustentável teve um time to market um pouco mais longo, os componentes que eram necessários para fazer essa transição subiram bastante de preço. Então, a gente vai falar sobre um pouco isso. E depois a pergunta é, bom, mas se isso foi endereçado, se isso pode ser visto, por que não foi, por que a oferta não respondeu à demanda? Ou seja, se teve uma injeção tão grande de dinheiro, teve um aumento de demanda, por que a oferta não atendeu, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre esse lado da demanda e um pouco sobre o lado da oferta, que é por que a oferta não se adaptou tão rapidamente. E aí, eu acho que tem mudanças estruturais com grandes implicações para o Brasil, então eu vou tentar concentrar aqui. Então, a gente vem aí vamos dizer assim, do que a gente chama de choque inicial, que a perspectiva inicial era uma grande depressão, a gente tem os gargalos, tinha uma tese, como eu disse, que a inflação ia ser temporária, demanda maior por energia. Quando a gente olha um pouco, né, o que foi feito no mundo, esse primeiro gráfico mostra na linha vermelha o que foi feito em termos de expansão do balanço do Banco Central americano. A gente vê que nunca aconteceu nada parecido na história. E aí talvez essa parte de baixo seja a parte mais importante para entender esse primeiro, né, vamos dizer, esse primeiro erro de interpretação, que é o seguinte: o consumo de bens, quando a gente olha, né, uma linha de tendência, ele subiu muito acima da linha e ele até hoje não caiu na linha. Isso é um cenário americano, mas se a gente olhar a Ásia é muito parecido. Obviamente tem alguns outros países que não seguem o mesmo padrão, mas como o mercado americano é muito importante, a gente usou aqui para explicar. Então, e lembrando também que havia uma tese de que você, na verdade, não tinha, né, um problema de demanda, você tinha um problema de oferta, porque as pessoas estavam em casa. Se as pessoas estavam em casa, elas não estavam produzindo, então elas estavam consumindo bens porque estavam em casa, não estavam consumindo serviços, e que quando a mobilidade voltasse, com o fim da pandemia, isso ia se equilibrar naturalmente. A gente vê claramente que esse equilíbrio não ocorreu, e essa é uma das fontes da inflação que a gente viu mais persistente no mundo. Naquele gráfico ali, a gente vê também um trabalho que foi feito, inclusive, um dos autores foi a Fernanda, que trabalhou no Banco Central do Brasil e agora trabalha no Banco Central americano, que mostra o efeito, né, da inflação americana com o pacote fiscal e sem o suporte fiscal. A gente vê exatamente ali o efeito que teve.
E aí, falando um pouco já, entendendo que a gente teve, então, esse aumento na demanda por bens, que gerou um aumento na demanda de energia, e a gente conviveu com um fenômeno bastante diferente do passado também, que é o preço de energia subindo, mas o capex de energia caindo. É a primeira vez que a gente teve uma falta de correlação tão grande entre demanda de energia e capex de energia, um pouco pela transição que a gente está fazendo, uma transição para uma energia mais sustentável, mas isso teve implicações de curto prazo no preço de energia que fizeram com que a demanda, com que a inflação fosse mais persistente. A gente consegue ver ali naquele gráfico o capex de energia nas mínimas histórias, mesmo com o preço perto da máxima. A gente vê os diversos preços de componentes que são usados para a transição verde subindo bastante rapidamente, né? Lembrando que alguns desses componentes, a extração deles, ela não é feita de forma sustentável, apesar do componente ser importante, né, para atingir essa transição energética. Bom, aí depois a gente chega num período onde a gente entra nessa segunda crise. Lembrando que o banqueiro central gosta de dizer que a coisa mais difícil é trabalhar com incerteza, né? O que a gente mais teve nos últimos 2 anos foi incerteza, então a gente teve essa primeira incerteza da pandemia, depois veio a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e aí a gente começou a ter um novo capítulo, né, com inflação de energia bastante pronunciado. A gente tinha bastante dificuldade de oferta de energia na Europa. Na Europa nós tivemos mais de um problema. As pessoas focam muito no problema do gás, mas as empresas elétricas da Europa quase todas quebraram. Lembrando que grande parte delas fazia o hedge em energia futura, né? E quando o preço oscilou muito, elas não tinham caixa, não tinham como pagar, né, os ajustes. Os bancos também saíram, alguns governos tiveram que fazer planos para socorrer as empresas elétricas na Europa. Elas estão com o menor capex da história há 3 anos, então assim, a gente tem um problema, inclusive olhando para frente. Então a gente teve esse problema energético na Europa, teve um problema no mundo de fertilizantes, e aí os países se mobilizaram de novo, pensando assim, não, a gente precisa fazer programas para endereçar, né, esse aumento de preço de energia e de alimento que está afetando tanto a população mais carente do mundo. E aí acho que tem uma literatura, tem um debate muito grande, qual é o modelo perfeito, né, para atender exatamente esse problema. Lembrando que o Brasil, nesse sentido, né, ele tem até uma situação mais, vamos dizer assim, privilegiada, porque de um lado você tem um choque positivo, porque se eu produzo mais do que eu consumo de uma coisa que está subindo de preço, eu tenho esse choque positivo. Do outro lado eu tenho um choque negativo, porque fere o tecido social. Então a gente tem que imaginar, tem que pensar como é que a gente faz esse programa, entendendo que você tem um choque positivo de um lado e um negativo do outro, lembrando que outros países tiveram um choque negativo dos 2 lados, né? Quem é importador de commodities tem um choque negativo de um lado e negativo do outro. Então a gente discutiu muito, e aí o que se chega à conclusão é que o ideal é o modelo que a gente chama de 3T, né? Que é Target, Temporary e Tailored, que é basicamente temporário, direcionado e sob medida. E aí o que a gente aprende na prática é que o modelo 3T é muito difícil de ser implementado. Primeiro porque o temporário acaba virando permanente, depois porque fazer medidas target, ou seja, medidas direcionadas, são muito difíceis no curto prazo, e o problema necessitava uma solução de curto prazo, e depois porque você calibrar, né, dentro de direcionamentos também se mostrou bastante difícil. Então a gente viu que poucos países realmente conseguiram fazer esse modelo 3T, que seria o modelo, vamos dizer assim, mais perfeito nesse sentido. Aí quando a gente começa a olhar a parte de energia, a gente vê aí que as medidas que o Brasil adotou fizeram com que o preço de energia caísse muito abruptamente. Obviamente a pergunta que vem à cabeça é, bom, mas então o Brasil gastou uma fortuna para fazer isso? E aí a gente consegue ver ali no gráfico que isso não é verdade. Quando a gente pega em percentual do PIB, do que foi gasto em medidas de enfrentamento à energia e alimento, o Brasil ali eu diria que está abaixo da média, bem abaixo da média. O Brasil fez medidas mais concentradas, num período de tempo mais curto, teve um impacto maior, também teve um impacto de alimentos que já vinha, né, de um impacto, vamos dizer assim, que era menos grave do que alguns outros países, então teve esse resultante aí na inflação. A gente vê ainda inflações bastante altas. O Reino Unido, né, especialmente, que a gente tem acompanhado aí os problemas que eles têm tido, com uma inflação que parecia que ia cair e deu um repique para cima. Eu sempre digo que a gente não está a gente ainda não venceu essa batalha da inflação, nem localmente, nem globalmente. É importante persistir.
E aí vem a pergunta, bom, mas você está falando muito da parte da demanda, então você está dizendo que foi colocado muito dinheiro em circulação e que esse dinheiro fez com que a demanda por bens subisse muito, e que vocês não conseguiram, né, vocês, bancos centrais, não conseguiram identificar a subida da demanda na proporção que ela teve. Teve também uma demanda de energia que subiu muito, mas a pergunta é por que a oferta não se adaptou? Né, geralmente a gente tem aí um modelo onde a gente enxerga essa, vamos dizer assim, essa adaptabilidade da oferta mais rápido, para não usar aqui um termo econômico. Então, aí a gente começa a estudar também esse outro lado. Então, a gente vê que, no final das contas, a gente vinha de um período muito grande, de muita bonança, com juros baixos no mundo inteiro, com vários governos entendendo que podiam imprimir dinheiro sem gerar inflação, com vários governos entendendo que não precisavam fazer reformas porque estavam vendo, vamos dizer assim, as economias com uma inflação baixa e um crescimento relativamente sustentável. Mas aí começou a aparecer rachaduras nesse modelo. E as rachaduras no modelo vêm da produtividade baixa. Se a gente tiver que dizer assim, o que te mostra uma rachadura nesse modelo global? São a produtividade muito baixa, né? Então a gente vê que o que tinha gerado, né, vamos dizer assim, esse Golden Age, essa época dourada, estava começando, né, a sofrer impacto. A gente teve alteração na demografia, ruptura nas cadeias globais, um desvio grande aí no modelo de vantagens comparativas, cooperação tecnológica, que foi um dos elementos que mais ajudou, né, esse fator, vamos dizer assim. E aí a pergunta é, mas por que isso não foi antecipado? Bom, como eu disse, esse ambiente nublado por muita liquidez, juros baixos e alavancagem crescente, fez com que os governos se acomodassem e não avançassem em reformas que eram importantes. E aqui eu estou falando globalmente. O Brasil até, nesse sentido, avançou, né, em reformas, já nos últimos 4 anos, até mais do que isso, vem avançando em reformas. Então, a conclusão disso é que a gente tem pressões inflacionárias que são mais persistentes, e que significa que, como a gente tem uma adaptabilidade da parte da oferta menor, toda vez que tiver um choque, a volatilidade da inflação vai ser maior daqui para frente. Ou seja, para o mesmo choque que a gente tenha na economia real, a gente vai ter uma inflação mais volátil daqui para frente. Isso tem algumas implicações que eu vou mencionar para frente. Bom, então a gente vê aqui nesse gráfico, isso aqui é basicamente reformas estruturais no mundo, né? E a gente vê, curiosamente, que todas as vezes que a produtividade caiu, se a gente olhar na história lá desde 100, 150 anos atrás, a produtividade cai e os governos reagem fazendo reformas, né? Mas não foi o caso nos últimos 10, 15 anos. A gente tem a produtividade caindo, bem perto do mínimo, com o volume de reformas no menor da história. E aí, tanto mercados emergentes como economias avançadas. Lembrando que no passado mais recente, a gente só viu, a gente só viu reformas basicamente em mercados emergentes. E a gente consegue ver ali, né, basicamente, o gráfico de produtividade bastante parado. Então, o que a gente entende que pode ser feito? Isso tem uma implicação grande também para o Brasil, né? Primeiro, a gente precisa ser cauteloso em relação à inflação, né? A gente precisa entender que a gente tem uma trajetória, né, de inflação que a gente precisa reduzir a inflação, voltar a inflação para a meta. Esse é o maior, como foi mencionado pelo Isaac, é o melhor instrumento de previsibilidade de investimento, distribuição de renda, geração de emprego, né? Então, a gente precisa. E a gente também, né, começa a perceber que, ao contrário do que os mercados precificam, talvez essa redução de inflação não seja linear, né? O que a gente vê quando a inflação está muito difusa, e é curioso porque a gente aprende, hoje o mundo desenvolvido está olhando muito o que aconteceu com o mundo emergente, porque o mundo desenvolvido não via inflação de 10% há muitos anos, e começa a entender que, quando a gente tem uma inflação muito mais difusa, né, como a gente está vendo agora, a gente geralmente tem um processo desinflacionário em 2 fases. Primeiro tem os preços salientes que caem, que no nosso caso é preço de alimentos e energia, mas como a difusão já foi bastante ampla, você chega em algum momento onde a inflação ainda está longe da meta e tem uma dificuldade maior de crescer. Então a gente entende que não vai ser linear o processo de desinflação, ao contrário do que precificam os mercados. A gente acha que é uma mensagem clara hoje, né, dos agentes econômicos de que os arcabouços fiscais precisam ter limites, né? A gente precisa reconhecer que a parte da oferta é menos adaptável, como eu mostrei, por diversas razões. Então, colocar mais dinheiro na economia, ao contrário do passado, onde a oferta se adaptava mais rapidamente, vai gerar uma volatilidade de inflação maior, né, e que garantir a credibilidade fiscal é essencial. Então, o que a gente entende que é mais importante agora são as políticas para fortalecer o lado de oferta. A gente precisa
pensar como é que vai ser essa nova cooperação internacional, uma vez que as cadeias globais de valor estão quebradas ou interrompidas. A gente tem todo esse conceito, né, do nearshoring e friendshoring, que é basicamente fazer negócios com quem está perto e quem é amigável. Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade enorme nesse redesenho. Inclusive, tem estudos que mostram que você tem dois lados da balança. Você perde se você já estava inserido na cadeia global de valor e essa cadeia se quebra. Por outro lado, o Brasil, que nunca esteve muito inserido na cadeia global de valor, pode fazer parte desse movimento de reshoring. Então, por exemplo, o caso do México, tem até um estudo recente que mostra que no México ele perde mais do que ganha. Porque mesmo que ele seja agente desse reshoring, ele perde porque ele já estava inserido muito na cadeia global de valor. Não é o caso do Brasil. O Brasil tem aí uma relação de troca positiva nesse sentido, porque pode se aproveitar bastante desse movimento que a gente vai ter de reshoring, ou seja, vamos dizer assim, de reconstrução das cadeias globais. Aqui é um trabalho que foi feito recentemente pelo Bório, basicamente mostrando o efeito dos agregados monetários na inflação. E aqui é interessante porque a gente vê que países que tinham uma inflação muito baixa tinham a percepção de que essa expansão monetária não iria gerar inflação. O que o estudo mostra é que você tem aí, dividido em grupos de países que têm inflação abaixo de 4% e acima de 4%, você tem uma reação bem diferente. Ou seja, países que você tem a inflação muito baixa, você consegue expandir o agregado monetário, tendo um efeito menor na inflação, enquanto países com inflação mais alta, esse resultado é maior. Tem vários poréns nesse estudo, ele não demonstra causalidade, mas acho que é interessante, inclusive uma coisa que a gente está pensando em investigar, é ao invés de olhar simplesmente o nível de inflação, olhar a volatilidade da inflação. Porque se a gente está dizendo que a oferta vai ser menos adaptável daqui para frente, a gente está dizendo que para os diversos choques que virão pela frente, a inflação vai ser mais volátil. A inflação sendo mais volátil, né, com a incerteza maior, ela levanta aí esse piso e faz com que essa relação entre agregados e inflação seja, inclusive, mais inclinada. Mostra aqui também um estudo também que mostra basicamente que quando você tem uma expansão monetária grande, você tem uma dificuldade maior em prever a inflação. Então, mostra de quanto maior foi a expansão monetária, maior foi a dificuldade em prever a inflação, né? Quando a gente olha a inflação de emergentes, aí o Brasil com destaque, com uma inflação caindo de novo, a gente tem que entender que parte dessa queda da inflação foram as medidas adotadas pelo governo, e aí principalmente a parte de queda de impostos em eletricidade, combustível e telecomunicações, mas a gente vê de fato que as inflações no mundo parece que chegaram, né, a um pico, ou pelo menos um patamar alto, e estão se acomodando ou caindo, e a gente vê isso inclusive quando a gente olha, né, os núcleos. Nos Estados Unidos a gente vê já 2 números de inflação, 3 se você olhar esse último que saiu, 3 números de inflações melhores. E aqui eu acho que a mensagem é a preocupação global, ela vai deixar de ser puramente inflação. Eu acho que a gente está mudando o eixo da preocupação global para 2 outros temas. Primeiro, o quão grave vai ser a desaceleração global. E segundo, como nós vamos fazer uma coordenação entre política fiscal e monetária. É muito importante, teve uma coordenação muito grande na entrada. A coordenação está se mostrando mais difícil na saída, porque os governos têm ainda a necessidade de fazer, vamos dizer assim, os diversos pacotes, entendendo que existe uma necessidade social, mas a gente não pode ter a política monetária de um lado e a política fiscal do outro, e eu acho que isso é um dos temas hoje mais discutidos nos fóruns globais. Quando a gente pensa em termos de o que o mercado espera de curva de juros para frente, a gente vê que grande parte do trabalho, né, na visão dos mercados já foi feito. A gente tem alguns países ainda que a gente tem, vamos dizer assim, a curva, né, apressando algumas altas. No caso do Brasil, se a gente olhasse esses dados 3 semanas atrás, o mercado estaria dizendo basicamente que os juros iam começar a cair perto do meio do ano, e agora se inverteu e, na verdade, o mercado espera que o juros vai voltar a subir. Eu acho que aqui tem uma incerteza em relação ao arcabouço fiscal, que uma vez sanada, consegue, gerando credibilidade, para que o mercado possa entender que a trajetória da dívida é sustentável, a gente consiga reverter, né, esse quadro recente. De novo, o Banco Central não faz política fiscal, nós usamos a política fiscal como parte, né, da nossa modelagem, então é um input para as
para as nossas reações, mas acho que é importante, né, destacar que grande parte do trabalho já foi feito, esse é o que o mercado entende, né, e que no caso do Brasil, inclusive, precificava uma queda de juros que foi revertida mais recentemente. Então a pergunta que sobra é, mas o que acontece com o crescimento mundial? Bom, aí a gente está vendo notícias, vamos dizer assim, mais pessimistas, a gente vê pelo aquele gráfico de quadrinhos ali, quanto menos azul, mais vermelho tiver, significa notícias, vamos dizer assim, negativas em crescimento, e a gente começa a ver algumas surpresas. Quando a gente pega o índice de surpresas, o mercado também tem alguns índices de surpresa, esse índice de surpresa tem superado, tem sido mais negativo do que o esperado, em grande parte. Então fica uma pergunta de onde vem essa desaceleração. Bom, em parte vem dos Estados Unidos, em parte vem da China. A Ásia, que não sofreu com inflação no começo do processo, começa a sofrer um pouco mais com inflação, porque nesse segundo período a gente tem uma desvalorização de moedas asiáticas, ao contrário do que a gente está vendo nas moedas, vamos dizer assim, da América Latina. Aqui um dado muito interessante, que é o que acontece, né, com um portfólio que a gente chama de portfólio neutro, que é o 60-40, e a gente mostra uma perda enorme no ano de 2022, são 100 e poucos anos de dados, aí a gente vê que, são 100 anos de dados, a gente vê que teve uma perda grande em 1931, e quando a gente olha ali o desempenho anual do portfólio, a barrinha vermelha é a pior da história, né? Então sempre fica aquela pergunta, bom, mas se teve um efeito pobreza, ou seja, uma reação tão grande nos mercados globais, por que a gente não teve nenhum tipo de crise, né? Por que não tem, né? Bom, como os economistas dizem, por que não apareceu ninguém boiando, né? Então a gente vê que o sistema financeiro está mais sólido, teve uma menor alavancagem, tem muito risco hoje que não está no sistema financeiro, que ele saiu do sistema financeiro, né? E a gente vê, por exemplo, o mercado de criptomoedas recentemente sofreu um baque muito grande, não afetou, né, o mundo financeiro, né, de forma alguma. Então a gente começa a ver aí esse movimento, mas isso tem uma implicação, né, para a economia. O que aconteceu na Inglaterra, eu acho que é sempre importante mencionar, é a primeira vez que eu me lembro, né, na minha vida, de ver o mercado reagindo a um plano fiscal de um país desenvolvido como se esse país fosse um país emergente. Lembrando que se o Banco Central da Inglaterra não tivesse atuado no dia seguinte comprando guilds, os fundos de pensão da Inglaterra teriam amanhecido quebrados, né? Estamos falando de um problema bastante grande, inclusive, que ia contaminar toda a economia real da Inglaterra. Então, inclusive, gerou aí a troca de governo. Eu acho que essa é uma mensagem importante da sensibilidade, né, fiscal que os mercados têm hoje, né, em relação... porque, de uma certa forma, a dívida que foi feita nesse processo de pandemia e de medidas de enfrentamento à energia e alimentos foram medidas muito boas, mas que geraram muita dívida. Eu acho que hoje os agentes econômicos estão, vamos dizer assim, ansiosos para ver qual é o plano, né, que os governos têm para diminuir essa dívida, ou fazer essa dívida convergir, né? A parte de mercado imobiliário, aqui eu acho que o relevante é mostrar, quando a gente olha aquele gráfico de barrinhas ali, que cada país tem uma estrutura muito diferente em termos de mercado imobiliário. Então, o que afetou a Austrália, por exemplo, muito, porque tem um mercado de taxa variável, não afeta tanto os Estados Unidos, que tem taxa fixa. A gente tem outros dados que mostram mais ou menos isso, mas a gente vê que o que a gente chama de affordability, ou seja, a capacidade das pessoas, né, entrarem no mercado imobiliário, ficou bastante dificultada. A gente consegue ver o preço, né, das hipotecas de 30 anos nos Estados Unidos disparando, né, com esse aumento de juros recente. Mais recente até tem acomodado um pouco. Em termos de gargalos setoriais, a gente vê uma melhora em grande parte do mundo. Ainda tem algumas áreas em setor de gargalo. Isso é importante porque mostra, como eu mencionei anteriormente, a adaptabilidade da oferta. Um outro risco que é pouco mencionado, que eu acho super relevante, é esse tema de semicondutores. Os Estados Unidos têm um embargo na China hoje de semicondutores que é bastante grave, né? Conversando com pessoas do setor, eles acham que talvez seja um problema para a China, inclusive maior do que o problema de imobiliário. Lembrando que os semicondutores de alta qualidade têm uma tecnologia que é muito restrita aos Estados Unidos, né? E que sem os semicondutores de alta qualidade você não consegue fazer os outros semicondutores, porque as máquinas necessitam. E a gente vê aí um pouco, então, a dependência, no caso de Taiwan. Eu acho que denota a importância dessa estabilidade geopolítica de Taiwan. Lembrando que se a gente tiver uma ruptura
no setor de semicondutores hoje, o efeito vai ser pior do que o efeito energético que foi sofrido na Europa, na nossa opinião. Então, é um tema que não é muito comentado, mas eu acho interessante lembrar, porque a gente sempre fica pensando qual é a próxima grande crise que pode vir. Eu acho que o tema de semicondutores é super relevante. Então, a gente passa a falar um pouco mais específico do Brasil. A gente começa a tentar entender, né, essas revisões que foram feitas mais recentemente. Eu acho que fica bastante claro que as reformas realizadas nos últimos anos têm algum efeito de oferta. Se a gente pegar a reforma trabalhista, todos esses marcos que foram aprovados, a gente vê algum efeito na oferta, né? A gente também gosta de sempre enfatizar a mensagem de que a redução do crédito subsidiado contribuiu para reduzir a taxa neutra. Tem vários trabalhos feitos nesse sentido. Inclusive, teve um trabalho recente feito por um ex-diretor do Banco Central, né? Dizer que o Banco Central identificou rapidamente os efeitos negativos da pandemia. Foi o primeiro Banco Central a injetar liquidez e capital no sistema financeiro. Nossa primeira injeção de liquidez foi em março de 2020. Né? O Isaac vai lembrar bem, a pandemia nem tinha sido decretada ainda, né? E na parte de inflação também, eu acho que o Banco Central do Brasil foi o primeiro que se moveu no sentido de entender que a inflação era mais persistente, que a gente precisava atuar, né, de forma mais enfática. Esse é o trabalho que eu mencionei, basicamente mostrando, né, que à medida que você tem mais crédito subsidiado, você tem uma mudança na taxa neutra. Isso é muito importante, porque o que a gente fez nos últimos anos foi transferir as grandes empresas que usavam o balanço dos bancos para a área de mercado de capitais, para que os bancos tivessem espaço para fazer mais crédito com pequenas e médias empresas. Quanto maior condições e maior liberdade, menor burocracia eu tenho no mercado de capitais, mais eu consigo liberar espaço no balanço dos bancos para atender aqueles que não têm acesso ao mercado de capital. Então, melhorar o mercado de capital, diminuir burocracia, eliminar os entraves jurídicos, melhorar marcos regulatórios, isso significa, na verdade, um instrumento de democratização do crédito, porque abre espaço nos balancos para os menores. E é isso que a gente tem feito. A gente tem feito expansão de microcrédito, expansão de cooperativismo, as plataformas de crédito digital. Então, eu posso aqui gastar bastante tempo mostrando que esse foi um efeito. Os bancos foram muito importantes nessa crise, ao contrário da crise de 2008, onde os bancos, em parte, foram a causa. Nessa crise, os bancos foram a solução. Foram os bancos que ajudaram o governo nos programas de crédito. Eu me lembro sentando com vários de vocês, desenhando programas de crédito naqueles dias ali mais sombrios, né? Então, mas eu queria só deixar bem claro que os bancos foram parte da solução, né, dessa vez. Falando um pouco de inflação, acho que não vou ter tempo para falar muito qualitativamente. A gente tem tido uma melhora incipiente, qualitativamente falando, na inflação brasileira. A gente, de novo, não acha que a batalha está ganha, que é importante persistir. A gente teve o IPCA 15 agora mais recente. Qualitativamente, a gente vem acompanhando algumas melhoras. Tem alguns itens que estavam subindo há bastante tempo, que nos causavam estranhezas, que tem melhorado. Não vou focar muito no qualitativo, mas aqui acho que a mensagem mais importante a gente precisa, obviamente, ver o que acontece com a inflação global, mas a gente vai ter um fator positivo externo, porque a gente está vendo uma desaceleração mundial. E aí fica sempre aquele questionamento, mas isso é bom ou ruim para o Brasil? Porque quando a gente tem uma desaceleração global, o preço de commodity cai. Quando o preço de commodity cai, por um lado, a gente tem uma inflação mais baixa, porque os preços de commodity estão caindo. Por outro lado, geralmente, quando o preço de commodity cai, a moeda brasileira se desvaloriza. Então, você tem um efeito, vamos dizer assim, que contrabalança isso. Então, depende muito de como esse processo é feito. A gente entende que a moeda brasileira tem respondido menos a esse movimento de commodities, e por isso, se esse movimento de desaceleração global for coordenado, vai ter um efeito benéfico na inflação. A gente precisa esperar. A gente vê também um movimento de desaceleração da China, que tem jogado pressionado um pouco commodities para baixo. Então, a parte externa a gente acha que deve contribuir. Lembrando também que tem um ajuste monetário que os outros países fizeram, que ainda vão entrar em vigor. Esse gráfico é um gráfico que eu gosto muito, basicamente compara a inflação, esse gráfico da linha laranja. Ele basicamente compara a inflação brasileira com uma média de inflação dos países desenvolvidos desde 2002.
E a gente vê que a gente teve fenômenos onde a inflação foi puramente brasileira, e a gente tem fenômenos onde a inflação acompanhou a média, e a gente vê que o fenômeno mais recente de inflação brasileira foi um fenômeno onde a inflação brasileira foi bem menor do que a inflação média, ao contrário do que se viu no passado. A gente vê também que a inflação está bastante perto da média, quando a gente olha os intervalos e as metas. Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido. Revisão de crescimento para cima também, a gente falou sobre isso. A gente tem ainda um número de crescimento para o ano que vem um pouco mais baixo, em parte pela desaceleração global, em parte pelo o efeito dos ajustes monetários que foram feitos, que ainda vão ter efeito na economia. A gente vê aí a parte de serviços, né, voltando mais rapidamente. Vou passar aqui um pouco mais rápido. Acho que o Isaac falou bastante sobre crédito. A gente tem aí um volume de crédito com crescimento saudável durante toda a pandemia. A gente tem uma taxa de inadimplência, de fato, um pouco maior na ponta, mas eu acho que o mais importante é o que a gente tinha pensado em fazer. Na verdade, a minha primeira apresentação aqui na Febraban, no primeiro ano, a gente disse exatamente isso, que a gente queria melhorar o mercado de capitais para fazer com que as empresas fossem mais ao mercado de capitais e os bancos pudessem fazer mais crédito para os pequenos e médios. Isso valia para tudo. Na agricultura, a gente transferiu muito mais recursos para o Pronafiano, que é exatamente o pequeno produtor. A gente fez cooperativismo, a gente fez o microcrédito. Para se beneficiar desse novo cenário global, eu acho que quando a gente olha nas Américas hoje, um país que tem capacidade de produzir energia renovável em grande quantidade, não tem outro candidato. Bom, falar um pouco da agenda digital, acho que eu já até passei um pouquinho do meu tempo, vou apressar aqui um pouco. Mas, basicamente, esse é um tema que a gente tem trabalhado bastante. A gente acha que isso isso é um tema ligado à intermediação financeira, mas que gera inclusão, gera, vamos dizer assim, mais competição no sistema bancário, gera benefício em termos de spread. Então, basicamente, a gente sempre pergunta o que tem acontecido no mundo digital. As pessoas estão procurando aí por uma representação de valor, né, digital, ou seja, pegando um ativo, colocando um encryption nesse ativo e negociando uma plataforma DLT. A gente acha que esse é apesar da recente volatilidade no mundo de criptomoeda, a gente acha que essa é uma tendência que veio para ficar. Então, acho que o grande verdadeiro é se a gente está migrando o sistema bancário de uma economia para uma economia tokenizada, ou seja, a gente vai ver menos os bancos em um sistema de contas e mais em um sistema de tokens, né? Vou seguir aqui um pouquinho mais rápido, perdão. Em termos de agenda tecnológica, falar um pouco do Pix. A gente fez 2 anos de Pix. Aqui é um gráfico que mostra o crescimento do Pix, a adoção do Pix em relação a outros países que tiveram o mesmo sistema de pagamentos instantâneos. A gente vê que o Brasil foi absolutamente diferenciado. A gente consegue ver também do outro lado o crescimento em volume de transações, e lembrando que o Pix ele foi, ao longo do tempo, democratizando mais, ou seja, incluindo mais pessoas. O valor médio do ticket foi caindo ao longo do tempo. A gente vê que ele já passa, né, já ultrapassou todas as, vamos dizer assim, as modalidades de pagamento. Ele tem um crescimento bastante rápido, inclusive para empresas. A gente vê um grande crescimento para empresas. Aqui são o que a gente tem pela frente no curto prazo de Pix. Então, a gente tem o aprimoramento no Pix Cobrança, o lançamento do Pix automático, a parte do Pix no Open Finance, que eu vou falar um pouco já, e o que é um sistema que os bancos estão desenvolvendo, que é o que a gente chama de Buy Now, Pay Later, então, que é um mercado onde os bancos estão fazendo iniciativas. Eu acho que com a integração com o Open Finance isso vai acelerar bastante. Então, e a internacionalização do Pix. Esse aqui é um tema que a gente tem avançado bastante. Tem vários bancos centrais na América Latina que estão adotando o Pix. A gente fez outro dia, a gente está fazendo vamos dizer assim, um evento de colaboração técnica que tem vários países, onde a gente abre tudo que a gente fez de graça para qualquer país que quiser adotar. A gente já tem aqueles países ali mencionados acima em estágio inicial de adoção, e a gente acha que isso vai ser muito importante para fazer um sistema de pagamento transfronteiriço na América Latina. A parte do Open Finance, lembrando que quando a gente pensa na inovação no Brasil, a gente pensa em blocos juntos, né? Então, um bloco ele não seria tão poderoso se não fosse o outro. Então, é uma junção de 4 partes. Você tem, de um lado, né, o Pix, que é um trilho onde você navega produtos financeiros de forma universalizada. Você tem o Open Finance, que é para fazer com que esse trilho tenha portabilidade e comparabilidade. Só que esse trilho
E essa comparabilidade ela precisa se transformar em instrumentos digitais. Então, o CBDC vem para tokenizar o sistema. Então, no final, é um encontro de 3 blocos. O PIX, que é esse trilho universal, o Open Finance, que é o que gera portabilidade, né, e comparabilidade, e a CBDC, que é o que tokeniza o sistema bancário para que isso consiga navegar não só através de contas, mas também através de token. É muito importante entender que esses 3 blocos entram junto, e aí você tem um 4º bloco, que é a modernização da moeda, que faz com que isso também nos leve a ter um sistema de pagamento transfronteiriço mais eficiente. Então, a gente tem aí o LIFT, que é o nosso laboratório que a gente usa, vou passar um pouquinho mais rápido. Então, o que a gente fala de... Estou chegando aqui no fim já. O que a gente fala que é a digitalização da intermediação financeira? É maior inclusão, menor custo de intermediação, competição com redução de barreiras à entrada, eficiência no controle de riscos e monetização de dados. Então, quando a gente pensou lá atrás o que a gente gostaria, a gente pensou um pouco nesses temas, né? A tokenização completa de ativos financeiros e contratos também, perdão. Então, a gente tem os 4 blocos agora se juntando, como eu mencionei, o Open Finance, a CBDC, que é a nossa moeda digital, que nada mais é do que um token emitido pelo banco em cima de depósitos, a internacionalização de moeda e o PIX, né? E aí a gente vai falar assim, um pouco sobre os 4 blocos fundamentais e como que eles vão interagir, né? Então a gente tem uma parte de internacionalização de moedas, de abertura de mercado de capitais, o Sistema Universal de Pagamentos, o PIX. Aí no PIX a gente tem um amplo uso pela população, um sistema que é barato, programável. No Open Finance a gente tem uma padronização de dados, inclusão de todos os produtos, e aí a gente tem aquele tema da segurança e padronização que é super importante, reduzindo aí os custos de compartilhamento. A parte do real digital é uma ponte, né, para um ambiente DeFi, ou seja, a gente está trazendo o mundo digital para o sistema bancário, vários outros bancos centrais estão fazendo o contrário, estão, na verdade, expulsando o sistema digital do sistema bancário, a gente acha que é um erro, mas recentemente se provou, né? Introduziu o conceito de tokenização com base ampla, a redução da moeda física, que a gente já vem fazendo, o aumento da eficiência bancária, porque a gente vê já experimentos onde a tokenização melhora a parte de back-office dos bancos, a parte de controle de risco, a parte de funding, porque você consegue fazer liquidação atomizada. Então, isso vai diminuir o custo bancário, que vai significar menos spread para o cliente final. Tem uma parte entende que os bancos vão começar a fazer crédito via PIX, e aí a gente vai poder interagir com outros produtos, eu botei ali até crédito. A parte de internacionalização da moeda, e a gente já está vendo também com outros bancos centrais adotando o PIX, então essa é a terceira parte. E aí a gente tem uma 4ª parte, que é a interação do PIX com o real digital, que é você fazer tudo isso, mas de forma tokenizada, né? Então, a carteira digital e não digital. A gente tem uma 5ª parte, que é o digital com Open Finance, que é você tokenizar e gerar portabilidade nos tokens ao mesmo tempo. E a gente tem um agregador financeiro, que foi até um teaser que eu fiz numa das reuniões da Febraban no passado, que é você passar a ter uma competição por canal e não somente por produto. No mundo físico você tem competição por produto e por canal, no mundo financeiro hoje você tem muito mais competição por produto do que por canal, e o que significa isso? E por fim a carteira digital. Então, isso aqui é basicamente o que eu acho que vai ser um app isso aqui é basicamente um teaser, ou seja, o que seria essa integração total que eu estou dizendo. Ao invés de você ter no seu celular vários apps de vários bancos, você vai ter algum tipo de integrador, que vai ser feito de forma privada. Você vai entrar, por exemplo, você não vai ter mais um app de um banco, um app de 2, 3, 4 bancos, você vai ter um só. Você vai entrar nesse app, você vai ter as funções, por exemplo, se você quiser fazer PIX, crédito ou débito, você vai escolher ali, ele vai dizer todos os saldos que você tem nos seus bancos, tem a parte de investimento, outros serviços. Ele tem uma carteira digital, que vai ser os tokens emitidos pelos bancos. Você pode ter outros stablecoins também, que vão ser, porque os bancos vão poder custodiar ativos digitais, você vai poder trafegar entre a carteira física e a carteira digital. Você vai ter uma posição consolidada, que é muito parecido com um produto que existe hoje em banco de investimento, que chama Cash Management, que é basicamente você vê tudo de forma integrada, com programabilidade, e você vai ter o fluxo de pagamento, porque você vai conseguir mapear todo o seu fluxo. Então, basicamente, seu mundo financeiro vai estar de forma agregada, e os bancos vão conseguir competir online por produtos e serviços. A gente entende que isso facilita a vida das pessoas, mas também vai bancarizar e vai segmentar o produto, para que, no final das contas, as pessoas tenham produtos melhores a preços mais acessíveis. Muito obrigado. É isso.